Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode criar as propriedades e expressões aqui no ArchiCAD para que você possa calcular o volume de movimentação de terra do teu projeto, sendo corte e aterro. Fala arquiteto, beleza? Seja bem-vindo a esse canal, eu me chamo Lucas Rocha e aqui eu te ensino como você pode encantar teu cliente criando renders incríveis em seus projetos para agregar mais valor ao seu trabalho. E esse conteúdo que eu estou trazendo para você é a parte 2 de como você vai poder criar a superfície topográfica aí do teu projeto para que você possa extrair o I do BIM, a informação, aí no teu modelo. Então, antes de você renderizar esse projeto lá no Twinmotion, é importante que você trate o teu arquivo ainda em fase de projeto para que você consiga extrair as informações desse modelo e, como consequência disso, você conseguir fazer a documentação no teu projeto. Então, se você ainda não viu a parte 1 dessa aula, que é onde eu fiz toda a parte da modelagem do projeto, vou estar deixando o link ou card em algum canto por aqui. Então, antes de começar a assistir essa segunda parte, assista a primeira, depois você volta aqui, beleza? Então, estando aqui no ArchiCAD, como você pode perceber, essa modelagem aqui foi a modelagem que nós fizemos na primeira parte da aula. E a partir desse momento, nós vamos fazer a criação das propriedades e expressões aqui dentro desse arquivo, que é o mesmo arquivo básico que eu estou utilizando no template de arquitetura, para que eu possa extrair então toda a parte da movimentação de terra aqui do meu projeto. E essas informações de movimentação de terra, ele vai calcular para mim qual que vai ser o volume de corte e o volume de aterro. Então, eu vou estar utilizando o I do BIM, a informação aqui, para que eu possa dar continuidade a esse projeto. Então, para deixar esse processo mais automático aí para você, eu vou estar compartilhando qual que foi o passo a passo que eu utilizei nesse meu caso, que também pode estar servindo aí para você. Existem várias formas de serem feito isso, mas vou estar compartilhando aqui a forma com que deu certo aqui para mim, beleza? E aqui no ArchiCAD, para que eu possa fazer a extração dessas informações do nosso modelo, eu preciso criar alguns parâmetros através do gestor de propriedades. E que tipo de parâmetro que vai ser esses? Basicamente, eu vou estar criando esses parâmetros aqui, ó. A primeira coisa que eu vou fazer, então, vai ser entrar aqui em opções, gestor de propriedades, e aqui dentro do gestor de propriedades vai ser onde eu vou estar criando esses parâmetros para que eu possa, então, atrelar essas informações ao meu modelo. E que tipo de parâmetro? O primeiro que eu vou estar criando vai ser um grupo que eu vou chamar de terreno. Então, eu venho aqui e clico em novo, grupo, e o nome desse grupo vai ser terreno, e dou um OK. Feito isso, eu posso estar rolando com o scroll para baixo para que eu possa localizar onde está aquela opção que eu acabei de criar, que vai ser o meu terreno, que vai estar aqui nesse caso por último, ou posso vir aqui e pesquisar por terreno, que ele já vai me trazer aqui. E agora eu vou estar criando algumas propriedades aqui para que eu possa então atrelar as informações lá da minha geometria, de tudo aquilo que eu fiz a modelagem. E o primeiro parâmetro que eu quero estar criando aqui vai ser esse de corte e aterro. E esse parâmetro ele vai servir basicamente para que eu diga para o ArchiCAD se essa malha que eu vou fazer a modelagem, ela é uma malha que faz parte de um corte, de um aterro ou ainda de um terreno original. Então vem aqui, clico em novo, aqui em propriedade eu vou renomear como tipo de malha e vou dar um OK. E aqui em definição de valor, em tipo de dados, eu quero dizer que eu quero que essa informação seja do tipo de definir opções. Então dou um clique e agora ele vai abrir essa aba de configurar opções. Eu dou 2 cliques aqui nessa nova opção e vou renomear como aterro. Depois clico aqui em adicionar, esse vai ser o meu corte. E adicionar vai ser natural. E vou dar um OK. E agora aqui em disponibilidade de classes, eu vou personalizar. Clico em editar e vou dizer que eu quero apenas a geometria de terreno. Então vem aqui, pesquiso por terreno, escolho essa opção de geometria do terreno, deixo marcado e dou um OK. E o primeiro parâmetro foi criado. Eu vou dar um OK aqui, apenas para mostrar para você o seguinte. Na minha vista de planta, selecionar meu terreno e vier aqui, eu já vou ter aqui ó, em terreno o meu tipo da malha, que nesse caso ele está com um aterro. Eu posso deixar como natural. Então aqui vai ser o parâmetro que eu vou estar escolhendo que tipo de geometria de malha da superfície topográfica ele vai ser. Aterro, corte ou natural. Então nesse caso eu vou deixar como natural. E se eu for voltar agora aqui para minhas propriedades e expressões, apenas para ter aqui como guia, eu vou fazer a criação da próxima propriedade. Então eu vou lá em opções, gestor de propriedades, pesquiso lá novamente por terreno e agora fazer a criação de uma nova. E a próxima vai ser a minha taxa de empolamento. O que é a taxa de empolamento? Basicamente vai ser a taxa que vai levar em consideração o percentual de aumento do volume de ar daquele solo que acabou de fazer a movimentação. Então aqui eu venho e renomeio como taxa de empolamento e dou um OK. E esse parâmetro ele vai ser um parâmetro que eu vou fazer o cálculo conforme o tipo de número e esse número ele vai ser variável. Então cada tipo de solo ele vai ter um valor específico para a taxa de empolamento. Então nesse caso aqui eu vou estar usando apenas como exemplo 0,25. E aqui em disponibilidade para classificação, mais uma vez, vai ser para minha geometria de terreno. Vou dar um OK. Eu vou estar deixando esse valor aqui como número
para que eu possa fazer a edição, porque conforme for o tipo do solo, da localização no projeto, eu venho aqui e altero essa taxa. Então é importante dizer que se, por exemplo, a taxa de empolamento do solo for 25%, aqui você vem e coloca 0,25. Se a taxa for 40%, você vem aqui e coloca 0,40. Por isso que eu estou utilizando essa opção como número. Agora um próximo vai ser aqui o volume de empolamento. Então vem aqui, clico em novo e renomeio como volume de empolamento e dou um OK. Ele vai ser um parâmetro do tipo de volume e para que eu possa calcular esse volume de empolamento, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que multiplicar o meu volume líquido lá da minha malha pela minha taxa de empolamento, que vai ser esse parâmetro que eu acabei de criar. Então eu preciso vir aqui e dizer que eu preciso criar essa expressão. Então venho aqui, clico em expressão, clico aqui em propriedades e agora pesquiso aqui por volume líquido, que vai ser esse volume aqui que eu quero estar utilizando, então volume líquido, multiplicado, então com esse sinalzinho aqui do asterisco, pela minha propriedade que eu acabei de criar, pelo meu parâmetro que eu acabei de criar, que vai ser aqui em propriedades, terreno, que vai ser por minha taxa de empolamento. E agora eu dou um OK. E mais uma vez OK. Então agora eu criei essa expressão, que para que eu possa ter o meu volume de empolamento, vai ser o meu volume líquido vezes a minha taxa de empolamento, nesse caso 0,25. E mais uma vez aqui disponibilidade de classificação, que eu deixei personalizado, e vou mudar para geometria de terreno e dou um OK. Próximo parâmetro vai ser o total com empolamento, que é o meu volume líquido, mais o meu volume de empolamento. Então, novo, total com empolamento e OK. Esse daqui é um parâmetro também do tipo de volume. E agora, como resultado disso, eu preciso criar uma expressão que vai ser qual? O meu volume líquido mais o meu volume de empolamento. Então, vem aqui, em propriedades aqui de parâmetros gerais, eu já tenho aqui ó, o volume líquido mais o meu volume de empolamento, que é aquele parâmetro que eu acabei de criar. Então, aqui ó, volume e empolamento. E vou dar um OK. Então agora o meu total de empolamento ele vai somar o meu volume líquido mais o meu volume de empolamento e mais uma vez aqui na classificação eu quero apenas deixar para minha geometria de terreno. Então vem aqui, geometria de terreno, deixo marcado e dou um OK. E aqui então nós já temos 4 parâmetros criados e a partir desses 4 parâmetros já é possível extrair as informações aqui do nosso volume de cálculo de movimentação de solo. E eu vou dar um OK apenas para continuar aqui e mostrar para você o seguinte. Eu vou pegar aqui os mesmos parâmetros desse terreno, então clico aqui no Alt e seleciono com o meu botão esquerdo e vou fazer apenas a construção de uma geometria aqui de um terreno de 1 metro por 1 metro e dou um Enter. Então esse terreninho aqui que eu acabei de selecionar, se for entrar no meu 3D, vai ser esse daqui. Vou fazer o seguinte, vou selecionar ele, eu vou deixar aqui 1 metro, porque agora eu sei se esse terreno quadrado ele tem 1 por 1 por 1, ele vai ter 1 metro cúbico. Só que eu vou selecionar ele aqui, eu posso entrar aqui nas definições dele, tanto clicando aqui ou ainda em Ctrl T, eu venho aqui e faço o seguinte. Eu quero dizer que esse meu terreno vai ser um terreno que faz parte de um corte, ou seja, eu vou estar atrelando ao vegetal de corte. E aqui ainda diz terreno, nessas propriedades, ele não é um terreno natural, ele é um terreno que faz parte do corte. A taxa de empolamento dele vai ser 0,25. Eu vou dar um OK. O que acontece? Eu já tenho aqui as informações atreladas a esse diferente tipo de terreno. Então, nesse terreno aqui, ele é meu terreno natural, a taxa de empolamento eu vou deixar em 0. E ele também está fazendo parte do meu vegetal terreno natural. E esse daqui que eu acabei de criar é uma geometria de terreno também, porém, ele é meu terreno que faz parte de um corte, a classificação dele é o tipo de corte, ele tem uma taxa de empolamento de 0,25. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma tabela para que eu possa dizer para o ArchiCAD que eu quero que ele extraia informações da geometria do meu modelo. E para fazer isso, então, eu venho aqui, onde diz mapas, botão direito, novo mapa, eu vou renomear como ID00, e aqui no nome vai ser minha topografia, e vou dar um OK. Então aqui tipo de elemento, ele é um tipo de elemento que é um elemento malha, ou seja, como eu construí minha superfície com uma malha, eu quero que ele faça esse filtro apenas das malhas. Porém ainda eu quero dizer qual que vai ser o tipo, que eu quero excluir meu tipo natural. Então é uma malha, adicionar um novo critério, e vem aqui, lá em terreno, e aqui ó, tipo de malha, eu vou dizer para o ArchiCAD que eu quero que ele selecione os elementos que é uma malha, que é um corte, mas também que ele pode ser, ainda aqui em tipo, um aterro. Então, é malha, corte ou aterro. Eu vou dar um OK apenas para entrar nessa classificação. 2 cliques aqui com o botão esquerdo sobre a minha tabela. E por enquanto ele não está puxando nada, porque eu não estou dizendo nada que é para ele filtrar. Então, aqui em definições de esquema, eu dou um clique. E agora eu vou começar a adicionar novos campos. Que tipos de campos? Aqueles parâmetros que a gente acabou de criar. Então eu venho aqui adicionar campo, volto aqui para o meu terreno, e vou estar escolhendo tipo da malha, 2 cliques para que ele possa entrar aqui em campos de topografia, taxa de empolamento, volume empolamento e total empolamento. A partir desses aqui eu já consigo extrair os cálculos, porém eu vou estar escolhendo alguns outros ainda, como por exemplo ID do elemento,
Então, ID do elemento, vou estar deixando aqui para cima, então clico e arrasto. Outro campo ainda, eu quero o meu volume líquido. E esse volume líquido eu vou jogar aqui como segundo campo. E mais um novo critério que vai ser a minha perspectiva. Perspectiva axonométrica 3D. E vou dar um OK. Seleciono agora aqui esses 3 pontinhos, vou dar um clique aqui para que eu possa redimensionar as linhas e colunas. E agora aqui eu vou ter a minha malha, o volume ele tem 1, é do tipo corte, a taxa de empolamento 0,25, o volume de empolamento é 0,25, o total de empolamento é 1,25 metros cúbicos e aqui minha perspectiva. Eu vou arrumar um pouco melhor essa tabela para que fique da seguinte forma. Então o ID do elemento vai ser depois o tipo, o volume, taxa e tudo mais. Beleza? Aqui em ID do elemento eu vou colocar descrição. Depois aqui em tipo da malha eu vou deixar como tipo mesmo. Volume líquido, vou colocar aqui apenas como metro cúbico. Vou entrar aqui novamente aqui nas definições de esquema. Eu vou dizer que eu quero meu tipo de malha aqui por primeiro. Vou ajustar mais para cá. Beleza. Então corta, aterro, malha, tudo mais. Fechou. Seleciono aqui essa primeira linha e digo que eu quero apenas os separadores. E a mesma coisa aqui nessa parte de baixo. E beleza. Vai ser essa aparência a princípio que eu vou querer aqui para minha tabela. O que acontece? Essa minha malha original, vou entrar aqui na vista de planta, vou selecionar e vou dizer que vai ser o meu corte 01. Por que estou dizendo que é corte 01, corte 02, corte 03? Pelo seguinte, eu vou selecionar aqui, vou criar uma outra superfície de 2x2 e agora eu vou selecionar ele, vou dizer que é meu corte 2. É importante renomear pelo seguinte, eu gosto pelo menos de fazer assim, tudo vai depender do fluxo de trabalho, porque eu acho que assim vai ficar mais fácil de você separar o que vem aquele corte e aquele aterro. Então, por exemplo, digamos que eu estou cortando toda a parte da superfície da minha malha topográfica, onde era, por exemplo, a garagem, então eu quero saber qual que vai ser a movimentação de terra somente da garagem. Então, renomeando aqui como descrição, vai ficar muito mais simples de definir de onde que vai vir aquela movimentação de corte e aterro lá do teu projeto. Então, por isso que eu gosto de estar utilizando esse campo de descrição. Aqui eu vou colocar como mostrar título, para que ele possa separar tudo que vai ser de corte e depois tudo que vai ser de aterro. Então, o que o ArchiCAD está puxando informação a princípio? E aquele é meu corte 1, ele vai ter 1 metro cúbico, a taxa de empolamento vai ser 0,25. Então, se eu for multiplicar a minha taxa de empolamento pelo volume, eu vou ter um empolamento de 0,25 e o total desse empolamento é 1,25 metros. Significa então que se eu for fazer um buraco que ele tem 1 metro por 1 metro por 1 metro, 1 metro cúbico, à medida que eu tiro aquele solo, que agora ele deixou de estar compactado, que agora ele tem volume de ar ou água ou qualquer outra coisa, o volume dele alterou, ele deixou de ser 1 metro e passou a ser 1,25 m, levando em consideração então essa taxa de empolamento. E a mesma coisa acontece lá para aquele meu volume 2. Ele tinha 4 metros cúbicos de volume de terra, porém, quando eu tirei ele do lugar, ele ficou com 5 metros de volume, porque então ele está levando em consideração uma taxa de 0,25. Se eu for trocar aqui, por exemplo, essa taxa para 0,40, já agora o empolamento passou a ser 1,60 m, ou seja, 1,60 m a mais, e o meu volume total vai ser 5,60 m, 5,60 m de volume que eu preciso estar fazendo movimentação de terra. Porém, vou fazer o seguinte, vou pegar novamente esse daqui, seleciono aqui e agora quero dizer para ele que ele não vai ser o meu corte, ele vai ser um aterro. Já a minha taxa de polamento para aterro vou deixar em 0. E minha classificação dos vegetais aqui, vou estar dizendo que ele vai ser um aterro e vou dizer que eu quero um aterro de 2x2. Então se eu for entrar agora aqui na minha tabela, eu já tenho aqui, ó, aterro, que vai ser o meu corte, aqui ele está puxando como corte 2. Deixa eu voltar aqui para ele, vai ser o meu, por exemplo, aterro sala, para que fique mais simples de entender. Então aqui esse vai ser o corte da cozinha e este aqui seria, por exemplo, o corte do lavabo. Porque se agora eu for entrar aqui na minha tabela, ele vai estar separado. Então eu preciso apenas fazer o aterro de 4 metros, ele já vai estar levando em consideração aqui sem minha taxa de empolamento. Já que no corte ele está dizendo que eu preciso cortar aqui, ó, corte da cozinha, 4 metros cúbicos, porém levando em consideração a taxa de empolamento, o volume de terra que ele vai sair, ele vai ficar com aproximadamente 5,60 metros. O corte do lavabo, ele está sendo cortado a 1 metro, mas depois que tirar, vai ficar lá 1,25 m. Então aqui eu posso perceber, por exemplo, que eu poderia muito bem estar utilizando o volume do corte dessa cozinha, que vai dar 5,60 metros, e talvez estar jogando para fazer aterro lá da sala, porque assim eu consigo entender e analisar para onde que vai ser feita essa movimentação de terra aqui no meu projeto. E se eu quiser um pouco mais além, se eu quiser, por exemplo, fazer a movimentação de terra e saber quantos caminhões, quantas caçambas que vão na terra, eu posso ainda estar criando mais 2 parâmetros, que vai ser esses aqui, ó.
Eu vou entrar aqui em propriedades e expressões novamente. Eu posso estar criando o parâmetro de volume de caçamba e o número de caçamba. Então aqui em opções, gestor de propriedades, lá em terreno, eu vou fazer a criação de mais um parâmetro, que vai ser o meu volume da caçamba. Esse volume da caçamba ele é variável de acordo com o tipo de caçamba. Então quando você for fazer essa movimentação, é importante que você saiba qual que vai ser o volume da caçamba que vai estar fazendo essa movimentação. Vou criar um novo, que vai ser o meu volume da caçamba. E ele vai ser também um parâmetro do tipo de volume. E eu quero atrelar ele somente à minha geometria de terreno. Eu venho aqui, deixo ele marcado. E vou deixar ele como um valor indefinido. Talvez eu deixe aqui como 0, porque assim eu quero apenas ajustar depois conforme a malha que for criar. Esse próximo parâmetro vai ser o meu número de caçamba. Eu vou dar um OK. E basicamente o que eu vou estar dizendo aqui para o ArchiCAD? Que esse número de caçamba ele vai dividir o meu volume total pelo meu parâmetro de volume de caçamba, para que eu possa saber quantos caminhões de terra, por exemplo, que eu preciso estar fazendo essa movimentação. Então aqui vai ser um parâmetro do tipo de expressão. E agora eu venho aqui e digo, olha lá, o meu total de empolamento dividido pela caçamba. Então vem aqui em parâmetros e propriedades, terreno, então vai ser o meu volume total com empolamento dividido pelo meu volume de caçamba. Agora eu venho e dou um OK, você pode perceber que ele está dizendo que contém um erro, porém esse erro ele vai ser corrigido quando vier aqui e dizer que eu quero um número, não apenas como um parâmetro geral, mas sim como um número. E mais uma vez, personalizar, venho aqui, digo que eu quero para geometria de terreno e OK. E se eu for entrar aqui na minha tabela, agora eu vou estar inserindo outros campos, então eu quero vir aqui e adicionar o campo, por exemplo, de número de caçamba. Vou clicar e vou arrastar para cá. Vou dar um OK. E aqui no número de caçamba ele ficou indefinido. Então volto aqui. Pode ser na planta, pode ser no 3D. Eu seleciono esses dois aqui, por exemplo. Entro aqui em Ctrl+T para que eu possa entrar nas definições. E olha aqui onde diz o meu terreno. O meu volume de caçamba, eu vou estar dizendo que eu quero um volume personalizado, então vou dizer que, por exemplo, vai ser 8 metros cúbicos, e dou um OK. Agora se eu for voltar aqui na minha tabela, então agora eu já sei que se for fazer a movimentação da terra da cozinha, que vai ser mais ou menos 5 metros cúbicos, e minha caçamba suporta lá 8, eu vou precisar de 0,7 caçambas. Mas não existe 0,7 caçambas, ou existe uma, ou existe duas, ou existe 3, não existe número quebrado. Então, para que eu possa corrigir isso, eu volto aqui em opções, gestor de propriedades, venho aqui na minha propriedade de número de caçamba e vou editar essa expressão. Então, clico aqui em editar, vou fazer o seguinte, eu venho aqui, vou pular uma linha, apenas para que eu não perca essa propriedade aqui, e venho aqui em operador e função, escolho aqui ó, função matemática, e venho escolher essa opção aqui, que é arredondar para cima para múltiplos. Dou 2 cliques, eu seleciono a expressão que eu havia criado para ele calcular o número de caçamba, Ctrl X para que eu possa recortar. Aqui em número, Ctrl V e múltiplo de 1, ou seja, múltiplo de uma caçamba. Vai ser 1 ou 2 ou 3, e agora eu venho aqui e dou um OK. Então agora a minha tabela ela vai estar puxando para que eu possa fazer a movimentação de apenas 1,25 metros cúbicos, como a minha caçamba suporta até 8 metros, nesse caso eu vou precisar de uma caçamba. E a mesma coisa acontece para fazer a movimentação aqui da cozinha. Como eu sei que eu vou precisar de 5,6 metros cúbicos de volume de terra, que vai ser o meu corte da cozinha, eu vou precisar de apenas uma caçamba. E se eu vier aqui ainda e selecionar, vou deletar esse daqui e vou ajustar novamente a geometria dele. Sei lá, vou estar deixando assim, por exemplo, agora com 2 metros. Se eu for entrar aqui no meu 3D, essa geometria aqui, ela é a minha geometria da corte da cozinha. E para que eu possa fazer essa correção aqui, onde eu tenho 4 números depois da vírgula, eu não quero que ele fique com 4, mas sim apenas 2 números depois da vírgula. Então eu venho aqui em opções, preferência do projeto, escolho essa opção aqui, unidade de cálculo. E aqui onde diz unidade de volume, metro cúbico, as casas decimais eu deixo apenas 2 e dou um OK. Então fazendo assim, agora eu vou ter 48,54 metros cúbicos, que é o meu volume de corte, porém, levando em consideração a uma taxa de empolamento agora de 0,25, eu vou ter então empolamento de 12,13, ou seja, o meu total de empolamento vai ser 48,54 mais 12,13, que vai ser 60,67. Então se eu for precisar fazer a movimentação dessa terra com uma caçamba, que vai ser 8 metros cúbicos, eu preciso de 8 caçamba. Se eu for voltar aqui e definir então, por exemplo, que não vai ser mais 8, mas vai ser agora 14 metros cúbicos de movimentação, olha lá, de 8 já cai para 5.
beleza? Então basicamente vai ser essas propriedades e expressões que você vai estar usando para fazer o cálculo de volume de corte e aterro aí nos seus projetos. Então nessa segunda parte da aula eu te mostrei como você pode criar as propriedades e expressões aqui no ArchiCAD para que ele possa extrair as informações da nossa geometria 3D, o I do BIM, o I da informação. E na nossa próxima aula eu vou te mostrar como criar as regras de sobreposição gráfica para que você possa usar no teu modelo. Por exemplo, entrando aqui no 3D, para que visualmente olhando apenas esse modelo você já consiga identificar o que é corte, o que é aterro e o que vai ser o teu terreno natural. Então, para que você consiga mostrar para o teu cliente de uma forma mais visual para onde que está sendo feita toda a parte da movimentação da terra, é importante que você crie uma sobreposição gráfica. Mas isso eu vou fazer apenas na terceira parte da nossa aula. E para você não perder essa terceira parte, já se inscreva aqui no canal. Se esse conteúdo foi relevante para você, já deixa aqui teu like e aguarde novos conteúdos nas próximas aulas. Um abraço e eu vejo você em uma próxima oportunidade.